Fala, meu povo, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir mais uma prova aqui da Seduc, tá bom? E eu vou tentar fazer com que o vídeo não fique muito extenso, mas eu tenho que trazer algumas explicações para vocês entenderem, né? Porque de algumas respostas estarem certas ou não. Show de bola? Vamos lá para mais uma correção nossa. Se tu tá gostando dessa vibe aqui, tu deixa o teu joinha, deixa o teu comentário para a gente ver se tá dando resultado e continuar, tá? Então tá aqui, né? Prova da IBAD, Seduc Rondônia, um concurso bem problemáticozinho, né? Agente de limpeza e conservação. Peguei o tipo de prova 1 pra gente ver. Show? Aqui, a prova começa me trazendo de cara, pessoal, um poema, tá? E aí teve uma prova de poema que eu corrigi e eu falei o seguinte: poema, falou de poema, a finalidade do poema já é brincar com os sentidos das palavras. Então, provavelmente quando cair um poema para ti, tu vai ter uma dificuldadezinha a mais para entender. Se cair poema para ti, aí tu já tem que, assim, aquela atenção que tu já tinha, tu tem que dobrar, triplicar. Porque não adianta nada tu ir para as questões de interpretação sem ter entendido o que o poema nos traz, beleza? Então caiu o poema aí, a gente vai ler bem devagarinho que é para entender, né? Caranguejo. Caranguejo feíssimo, monstruoso, que te arrastas na areia como a miniatura de um tanque de guerra. Até aqui a gente está falando do quê? Caranguejo, e eu só tenho características ruins para ele, né? Feíssimo, monstruoso, e aí fala que ele se arrasta na areia como um tanque de guerra. Comparei a um tanque de guerra. E aí você consegue até visualizar a cena do caranguejinho na areia, né, para comparar. Aí ele vem para cá, ó. Gosto de ti, caranguejo, como se ele estivesse falando com caranguejo. E aí a gente já tem uma mudança de cenário, né? Porque antes só tinha coisa ruim, aí agora ele vem do nada. Gosto de ti, caranguejo. Câncer, meu padrinho nas folhinhas, pois nasci sob as bênçãos do teu signo zodiacal. Nessa parte aqui, pessoal, eu fiquei com muita dúvida do que ele estaria falando, né? Principalmente por conta dessa linha aqui. Eu falei, caraca, do que ele está falando? Não estou entendendo a mensagem. Aí eu continuei lendo, e quando falou aqui, ó, signo zodiacal, eu me liguei. Câncer é o signo de câncer, tá? Provavelmente o signo de câncer tem como desenho um caranguejo. Porque os signos são marcados por algumas figuras, né? Tem uns Capricórnio, tem o Capricórnio lá, eu acho, se eu não me engano, não lembro ao certo, né? E Câncer provavelmente tenha o caranguejo como a figura dele. Eu não vou ter certeza disso, mas assim, eu fiz essa referência aí, tá? Teu par de puãs cirúrgicas oscila à frente do escudo lamacento de velho oplita. Teu par, ou seja, duas, né? De puãs, eu não sei o que é puãs, mas aqui fala cirúrgicas, oscila à frente do escudo lamacento da velha, de velho oplita. Me dá a entender que está falando dos ganchinhos dele na frente, né? Que fica ali oscilando daquele jeito. Tudo isso, pessoal, é comum que eu não saiba. Se não fizer parte da minha realidade, é comum que eu não saiba. Só que eu não posso desistir do texto, eu não posso desistir da questão. Eu vou lendo e vou tentando perceber do que está falando. Por que eu acho que é as patinhas dele? Porque está falando justamente de oscilar. O que é oscilar? É isso aqui, né? Variar em frente ao escudo lamacento de velho oplita. Pode ser que eu esteja certa? Não sei, né? Sei que na hora da prova a gente tem que tentar entender o que está aí e não desistir da questão. E mais 8 patas peludas serrilhadas de crustáceo nobre. Tá vendo? Aqui reforçou para mim o que poderia ter sido antes, porque tá falando das características físicas
do caranguejo. E mais 8 patas, ele tem 8 patas, que são peludas, que são serrilhadas, de crustáceo nobre, retombam no mole desengonço de pés e braços muito usados, desarticulados, de um bebê de celuloide. Todas as características que ele acha aí do caranguejo, né? Caranguejo sujo, desconforme, como um atarracado Buda roxo ou o ídolo asteca, fazendo referências que talvez eu não consiga entender o que é, mas quando fala sujo, desconforme, atarracado, eu entendo que são coisas ruins, né? És forte e ao menor risco te escondes na carapaça bronca. Então aqui de novo, ó. Se antes era uma coisa ruim, agora ele já vem com uma coisa boa, né? És forte. Está reconhecendo uma característica nele, de ser forte. E ao menor risco, ou seja, aconteceu qualquer coisa, o que ele faz? Se esconde na carapaça bronca, como fazem os seres evoluídos, misantropos retraídos, o filósofo, o asceta, o cágado, o ouriço, o caracol. Quando ele fala como fazem os seres evoluídos, esse como aqui está fazendo o quê? Comparando o caranguejo a seres evoluídos. E aí ele traz uma série de seres evoluídos, né? Para dar de exemplo. Caranguejo hediondo, de armadura espessa, prudente desertor. O que é desertor, pessoal? Aquele que desiste, né? E prudente a gente tem aí uma característica boa, ou seja, aquela pessoa que desiste por prudência, né? Pessoa não, tá falando do caranguejo, né? Aquele ser. Para as luas do amor, quero aprender contigo, quero fazer como fazes, animalejo frio, que tão calcareamente encoraçado só sabes recuar. Então, quando ele fala quero aprender contigo, quero fazer como fazes, ele está reconhecendo que o caranguejo faz é algo bom, né? Ele quer fazer como o caranguejo faz, ele quer aprender com o caranguejo. E faz o quê, pessoal? Aí ele vem finalizando, né? Tão calcareamente encoraçado, só sabes recuar. Então ele está reconhecendo no caranguejo essa qualidade de saber recuar, de saber retroceder, de saber voltar atrás. Tanto que aqui em cima, ó, ele fala prudente desertou. Por que desertou? Porque desistiu, porque voltou atrás, saiu de linha, tá? Então aqui a gente tem, né, um texto de João Guimarães Rosa, de 1997. Questão 1. A partir da leitura do poema, assinale a alternativa que apresenta uma interpretação consistente com a construção de sentido estabelecida pelo eu lírico. Eu lírico, pessoal, em poema, vai ser essa voz que fala. Porque quando a gente vai lendo poema, é como se tivesse alguém falando pra gente, correto? Em textos narrativos, essa voz que fala pra gente se chama narrador. Em poema, essa voz que está aqui falando pra gente sobre o caranguejo, dizendo um monte de coisas sobre o caranguejo e dizendo que quer aprender com caranguejo, nós chamamos de eu lírico, tá? Então a gente tem que acertar aqui qual alternativa apresenta uma interpretação consistente com aquela que o eu lírico faz. Letra A. O poema desenvolve uma crítica à fragilidade emocional humana, representada pela incapacidade do caranguejo de estabelecer vínculos afetivos duradouros. Não dá para tu viajar na maionese. Não dá para tu viajar na maionese. Em nenhum momento fala da fragilidade emocional humana, muito menos fala que a fragilidade emocional humana está representada pela incapacidade do caranguejo de estabelecer vínculos afetivos duradouros. Quando que falou no texto sobre o caranguejo ter vínculo afetivo duradouro?
Não falou. A única coisa que fala do caranguejo é sobre como ele é, e no máximo aqui embaixo, né, fala o que que ele faz, que é o que? Retroceder. Mas a gente não sabe nem o que que significa esse retroceder. Retroceder no quê? Retroceder quando se sente ameaçado, porque fala que ao menor risco te esconde. Mas não está vinculando a questões emocionais, pessoal. Do caranguejo, não, tá? Do caranguejo, não. Letra B. Então, assim, só pra gente. Olha aqui pra mim. Quando a gente tem um texto, seja ele de qual tipo for, tu tem que ler o texto e entender o texto. Tu não pode, a partir do texto, viajar para uma onda que é tua. Tu não pode. Tu tem que focar no que o texto tá te dando. A maior parte do erro das pessoas é porque elas começam a devagar, tá? A maior parte do erro das pessoas é porque começa a extrapolar, vai para fora do texto. Ai, que o caranguejo. Não. A gente leu, a gente viu o que o poema dizia, a gente entendeu, a maior parte do poema a gente entendeu, e agora a gente tem só que procurar qual alternativa se encaixa mais próximo daquilo que a gente entendeu. É assim que a gente resolve, beleza? Então, olha aí na tela de novo, letra B. O eu lírico manifesta, eu lírico é a voz lá, né? Manifesta repulsa. O que é repulsa, pessoal? Não gosto, né? Repulsa, estética. O que é estética? Tem a ver com aparência, pessoal. Pelo caranguejo. O eu lírico tem repulsa pela aparência do caranguejo? Tem, gente. Nós lemos aqui em cima, ó. Quando ele fala feíssimo, monstruoso. Depois ele fala ainda outras coisas que são ruins relativas à aparência do caranguejo. Então, até aqui, ó, tá ok. Beleza. Vamos continuar. Utilizando sua aparência grotesca. Sim, eu não sei se ele usou a palavra grotesca, né? Mas ele usou umas palavras bem próximas disso, né? Cadê? Ó, hediondo, né? Deixa eu ver outra aqui. Desengonçado, monstruoso, né? Tudo nesse sentido, utilizando sua aparência grotesca como alegoria da degradação moral dos seres que evitam o convívio social. Eita! E aí, pessoal, será que é? Rapaz, em nenhum momento lá no texto a gente viu nada referente a isso aqui. Seres que evitam convívio social? Em algum momento do texto tem alguma informação sobre isso? E aí, né? Cara, tu não leu nada sobre isso. Então, não viaja. Não viaja, tá? Não viaja. Letra C. A caracterização do caranguejo como desertor e frio, beleza, a gente viu, né? Isso. Cadê a palavra frio? Frio, frio, frio. Aqui, ó, bem no final. Animalejo frio, né? Desertor e frio, ok. Evidencia a condenação do eu lírico aos comportamentos de autopreservação em contextos amorosos. Bom, condenação do eu lírico aos comportamentos de autopreservação, quando lá em cima ele fala assim que o caranguejo a qualquer sinal de risco se esconde, que o caranguejo é um desertor prudente, que ele
queria aprender com o caranguejo, que ele queria fazer como faz o caranguejo, eu entendo que ele não está condenando esse comportamento de autopreservação. O que é autopreservação, pessoal? Preservar a si mesmo. Na verdade, ele está admirando esse comportamento do caranguejo de saber se retirar, de saber se proteger. Essa é a mensagem que a gente viu no texto. E o que me pega muito é também vincular isso a contexto amoroso, porque até então a gente não tem esse sentimento de contexto amoroso, mas eu elimino essa questão principalmente por isso, né? Por condenar comportamento de autopreservação. Ele não condena, ele admira, ele inclusive quer fazer como o caranguejo faz. Show? Letra D. O poema estabelece uma valorização paradoxal. Gente, paradoxo, de maneira bem simples para vocês, é tudo que é contrário. Tá? Tipo assim, amor e ódio, vida e morte, luz e escuridão. Só assim. Então, paradoxo é isso, é você ter ideias contrárias que se contradizem. Tá? Então, o poema estabelece uma valorização. Tem valorização do caranguejo? Tem. Eu acabei de falar. Ele fala que quer aprender com o caranguejo, que quer repetir o que o caranguejo faz. Paradoxal, pessoal, por quê? Pô, uma hora ele tá falando que o bicho é feio, que o bicho é monstruoso, que o bicho é frio. E outra hora ele tá falando que quer ser como o bicho é. Isso é contraditório, isso é paradoxal. Então, ó, até aqui, pessoal, tá ok. Tá certinho. Vamos continuar lendo. Cuja feiura física contrasta, ou seja, se opõe, né, com a sabedoria de proteger-se. Aí é que tá o paradoxo. A gente viu lá no texto que o eu lírico fala que ele é feio, que ele é monstruoso, que as garras dele é isso, é peludo, é não sei o quê. Mas no final ele fala, eu queria ser como você. E sabe se retirar. E sabe desistir de maneira prudente. E ao menor sinal de risco, ó, se esconde. Tá? Tá aí. Vamos continuar lendo. Até aqui, certinho, né? Continuando, atributo que o eu lírico deseja incorporar nas relações afetivas. Embora não fale lá de relações afetivas diretamente, mas quando ele fala que quer ser igual ao caranguejo, eu já considero essa daqui a nossa alternativa correta, tá? Eu vou ler essa por desencargo de consciência, mas essa letra D é a que mais se aproxima de tudo aquilo que a gente entendeu do poema. Letra E. A referência zodiacal ao signo de Câncer, né, que foi aquilo que eu falei lá em cima, funciona como elemento de distanciamento. Não, é justamente elemento de proximidade, né? Ele fala que é do signo D, permitindo ao eu lírico analisar objetivamente as limitações evolutivas dos crustáceos. Não é isso que acontece. O eu lírico, ele analisa as limitações evolutivas dos crustáceos? Não, ele está falando do caranguejo. E está falando mais da parte de como o caranguejo age do que isso aqui, né? Tá? Além do mais, pessoal, ele não analisa objetivamente. Ele analisa, ele fala sobre o caranguejo de maneira subjetiva. Eu. E até sentimental, né? Porque quando a gente tem muito eu, o texto ele se torna sentimental. Então tá aqui o nosso gabarito letra D, foi o gabarito que a banca deu, né? Graças a Deus, menos dor de cabeça para vocês. Questão 2. Observe as sentenças abaixo. O diretor pediu, deixa eu ler o que a gente quer, que a gente já vai direto, né? Considerando as relações semânticas entre as palavras destacadas, é correto afirmar. Aqui ele traz, ó, ratificados, retificar e ratificação. Antes de ir para aí, eu preciso saber o que cada palavrinha dessa
significa. Então, primeiro nós temos ratificar e depois nós temos retificar. Tu nunca mais vai esquecer do que significa cada uma dessas palavras. Ratificar, esse azinho aqui, vem de afirmar. Então, ratificar, pessoal, significa afirmar, confirmar, tá? Lembra disso, esse azinho é de afirmar. Ratificar significa afirmar, confirmar. Retificar, gente, esse ezinho aqui, tu vai lembrar da palavra errou, tá? Então, quando é que eu uso a palavra retificar? Quando eu tenho um erro e preciso corrigir, tá bom? Quando eu tenho um erro e preciso corrigir. Eu tinha até postado lá no Instagram no sábado antes da prova, né? Que quando a gente tem palavras parecidas, mas com significados diferentes, nós temos parônimos, né? E aí você vai lembrar, parônimos significa, ó, parecidas. A própria palavra está te dizendo, ó, parônimos parecidas. Aqui, ó, ratificar e retificar, elas são muito parecidas, só muda uma letrinha. Só muda uma letrinha, só muda o A para o E. Elas são muito parecidas, mas elas não têm o mesmo significado. Tá bom? Vamos lá para a alternativa, vamos ler os itens, né? O diretor pediu que todos os documentos fossem ratificados antes do envio ao tribunal. Ratificados, ou seja, confirmados, né? Validados, tá? Tá certinho? Certinho. 2. Após análise técnica, a comissão decidiu retificar os valores apresentados no relatório. A comissão técnica decidiu o quê? Retificar vem de erro, ou seja, decidiu corrigir os valores apresentados no relatório. 3. O advogado solicitou a ratificação do acordo pelas partes envolvidas. Ratificar, afirmar, confirmar. Então, o advogado pediu que as partes envolvidas confirmassem aquele acordo. Tudo certinho. Vamos para a letra A. Ela quer a alternativa correta, né? Ratificar e retificar são sinônimos? Não, gente. Sinônimo significa o quê? Sentido semelhante, tá? Significa que eu posso trocar uma palavra pela outra e não vai ter problema. Ratificar e retificar não são sinônimos, porque têm sentidos totalmente diferentes. Então tá errado. B. Ratificar e retificar constituem um caso de paronímia, tá certo? Tá certo, né, pessoal? Sendo palavras de pronúncia e grafia semelhantes, ou seja, parecidas, né? Pronúncia e grafia parecidas, mas com significados distintos. Tá aqui o nosso gabarito, a gente só lê as outras para desencargo de consciência, mas a gente já sabe que essa daí é a nossa questão correta. Ratificar e ratificação exemplificam homonímia, pois pertencem a classes gramaticais diferentes, apesar da grafia idêntica. Nada a ver. Homonímia não tem nada a ver com classe gramatical diferente. Nada a ver. Homonímia significa o mesmo som ou a mesma escrita para significado diferente. Então, até aproveitando aqui, tu nunca mais vai esquecer, né? Porque tu vai fazer outras provas da IBAD, e eles cobram muito isso. Ó, homonímia. Homonímia, tu vai lembrar. Esse Mzinho, tu vai lembrar de mesmo,
tá? Homonímia, mesmo. Mesmo o quê, Carol? Mesma escrita, mesmo som, mas significados diferentes. Como assim, Carol? Como assim? Como assim? Veja só, caiu até na prova do primeiro domingo, né? Banco, banco. Ó, é a mesma escrita, é a mesma leitura, sem diferença nenhuma. Mas esse banco aqui pode ser de sacar dinheiro e esse banco aqui pode ser o banco de sentar. Banco de sentar, tá? Então, é o mesmo som, mas sentidos diferentes. Não tem nada a ver com classe gramatical, igual eles colocaram aí. Letra D. Retificar apresenta polissemia nas sentenças 1 e 2, assumindo sentidos completamente opostos conforme o contexto de uso. 1 e 2. Não. Na 1 tá ratificar, né? Na 2, retificar. Nada a ver, né? Mencionar 1 e 2 aqui. Ratificar. Eles quiseram dizer aqui, pessoal, que era a mesma palavra, tá? É a mesma palavra, mas com sons diferentes, assumindo significado, não. Ratificar e retificar são antônimos absolutos, representando ações mutuamente excludentes em todos os contextos jurídicos. Nada a ver com nada, tá? São o quê? Parônimos, porque são parecidos. Antônimos são significados opostos, né? Claro, escuro, alto, baixo, daí por diante. Questão 3. Bom, essa questão aqui, eu vou adiantar que eu não concordo com o gabarito dela, tá? Não concordo, acho que cabe recurso e eu vou ensinar para vocês o porquê agora, se liga aí. Quando fala de acentuação gráfica, gente, primeiro ponto, a acentuação gráfica, ela é muito visual, sabe? Porque, por exemplo, eu até dou exemplo quando eu estou dando aula, né? Se eu coloco a palavra mesa e se eu coloco a palavra pé e eu pergunto se é a mesma regra, cara, tu olha e é visível que não é. Primeiro, porque essa daqui tem acento. Segundo, porque essa daqui tem 2 sílabas e essa só tem uma, tá? Ó, deixa eu colocar aqui a palavra café e a palavra luz. Segue a mesma regra? Não, gente. Por quê? Porque tu tá vendo que aqui tá acentuado, ó. Tem 2 sílabas, tá acentuado, e aqui não tá. Então, assim, o primeiro passo, quando a gente está vendo questão de acentuação, já parte muito dessa noçãozinha de olhar. Então, vamos começar olhando aqui. A palavra conteúdo recebe acento gráfico pela mesma regra que determina a acentuação de balaustre e fortuito, tá? Então, de cara, pessoal, tu já olha, ó, olha só quem tem aqui, um acento. Conteúdo, tu olha, ó, tem um acento no U. E tu olha do lado dele, tem o E, tá? Aí balaustre, tu olha, ó, tem o U acentuado. Do lado do U tem o A. Isso aqui, quando eu estou dando aula, eu sempre falo para os meninos prestar muita atenção, porque o que mais pega em questões de acentuação são esses bichinhos aqui, ó, chamado hiato. Então, se tiver acento na tua palavra, tu já se liga para ver se não é um hiato. Como assim, Carol? Hiato. Por exemplo, o que eu mais gosto, a palavra saída, tá? O que é hiato? Hiato é quando eu tenho uma vogal do lado da outra,
Mas quando eu faço a separação, elas ficam, ó, em sílabas diferentes. Então, tu tá vendo que eu separei aqui, ó? O A tá aqui, o I tá aqui. Isso aqui, essa separação, a gente chama de hiato. Quando esse hiato é feito com I ou com U, olha aqui o que eu tenho que fazer obrigatoriamente. Acentuar, tá? Então, aqui, ó, conteúdo e balaústre são exatamente hiatos. Porque, olha só, eu vou escrever aqui e separando, ó, com T, U, do, ba, lá, os, três. Bati o olho, né, ó, vogal, vogal, separei o acento. Vogal, vogal, cada uma em uma sílaba, o acento obrigatoriamente. Então, se tu olhar para cá, tu vai perceber que elas são muito parecidas. Olha a semelhança, pessoal, tá? Olha a semelhança. Agora, olha a última lá. A última é fortuito. Gente, fortuito não tem acento. Como é que vai ser a mesma regra se aí não é acentuada? Não é acentuada, como é que vai ser a mesma regra? Se fosse a mesma regra, era para estar igualzinho. Então, ó, aqui no caso de fortuito, a separação é assim, tá? E não tem acento. Então, qual é a regra de acentuação dessas duas aqui de cima? São hiatos, né? E fortuito não, fortuito é só uma paroxítona. Então, aqui, ó, ele fala que é a mesma regra. Não, não é a mesma regra de fortuito. Então, o item 1 tá errado. Com base nessa explicação, vê se tu consegue ver se o item 2 está certo ou errado, né? Pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho tu pela tua própria cabeça. Ó, países, o acento gráfico resulta da necessidade de marcar hiato, impedindo que a sequência vocálica seja pronunciada como ditongo. Pa e zes. Eram duas sílabas, eram duas vogais. Eu separei em sílabas diferentes, ou seja, nasce um hiato. Quando esse hiato acontece com I ou com U, obrigatoriamente eu acentuo, tá? Então, o item 2, ele está corretíssimo. Tem que ser acentuado, por quê? Por causa do hiato. E quando eu dou aula, eu trago exatamente o exemplo de país, né? Para que os alunos vejam. Então, o item 2 está ok, vamos marcar aqui. O item 3, as formas verbais tem e vem, terceira pessoa do plural, recebem acento circunflexo diferencial para distingui-las de tem e vem do singular. Gente, isso aqui é real, tá? Uma coisa é eu falar ele ou ela vem, ele ou ela tem. Não tem acento nenhum. Outra coisa é eu falar eles ou elas vêm, eles ou elas têm. Para tu nunca mais esquecer disso, tu vai lembrar do seguinte: eles não é plural? Plural, pessoal, significa que é mais de um, né? Quando a gente fala plural, singular é um, correto? Olha para mim. Singular é um, plural é mais de um, ou seja, dois ou mais. Então, para tu nunca mais esquecer disso, tu vai lembrar que eles é mais de um. Eles é dois ou mais. Então, tu vai contar aqui comigo. Olha aí na tela o que eu estou fazendo. Ó. Eles vêm no plural mais de um. Então, ó, um, dois. Eles têm no plural mais de um. Então, ó, um, dois. Tá? Então, quando for no singular
não tem nada, é singular de sem nada, sem acento. E quando for no plural, tu vai lembrar mais de um, dois. Mete o chapeuzinho em cima. Então, o item 3 também está correto. Item 4, e é aqui que a gente vai brigar com a banca, né? Quem quiser fazer recurso, faça. Item 4. A palavra equilíbrio é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. Olha aqui o ditongo no final, né? Regra que também se aplica à palavra história e série. Então, vamos anotar aqui embaixo para a gente olhar só para elas. Ó. Equilíbrio. História, série. Deixa eu ver se dá para anotar para cá. Certo. Quando eu vejo acento, eu já bato o olho e eu sei que a sílaba tônica tá nele, tá? Então, essas palavras eu posso separá-las assim, ó. Equilíbrio, história, série, tá? Então, ó, a sílaba tônica continua aqui, continua aqui, continua aqui. Eu sei que quando a minha sílaba tônica tá na penúltima sílaba, né? Porque, ó, última, penúltima, última, penúltima, última, penúltima. Quando a minha sílaba tônica está na penúltima sílaba, significa que eu tenho palavras paroxítonas. E por que essas palavras paroxítonas aqui são acentuadas? A gente tem a regrinha de acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? Então, tá aqui o ditongo no final dela, ó. Terminou em ditongo, é acentuada, tá bom? Então, todas elas são paroxítonas acentuadas por ditongo crescente. A palavra equilíbrio é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. Regra que também se aplica à história e série. Esse gabarito aqui, para esta professora que está dando aula para vocês, está correto. Infelizmente, a banca trouxe como gabarito 2 e 3, né? Ela deu isso aqui como gabarito da banca, 2 e 3. E a professora Carol acha que o gabarito correto deve ser 2, 3 e 4. Esse aqui é o gabarito da professora Carol, tá? Existe uma coisinha chamada, e quando eu dou aula eu também ensino, chamada proparoxítona eventual. Isso aqui está previsto na gramática. Quem são as proparoxítonas eventuais? São justamente essas paroxítonas terminadas em ditongo. Como assim, Carol? Porque essas palavras aí, a gramática admite que elas sejam divididas e classificadas pelas duas formas. Elas podem ser tanto paroxítonas como proparoxítonas, tá? Mas a gramática traz elas como paroxítona, tanto que o nome aqui do outro é eventual, que
que é eventual? Não é aquilo que é sempre, é aquilo que acontece de vez em quando. Então, quando ela é proparoxítona eventual, a divisão dela é assim, ó. Equilibrio, história, série. Aí ela se torna proparoxítona, tá? Mas proparoxítona o quê? Eventual. Eu vou falar aqui para vocês, tá? Entraria com recurso. Aqui eu tô falando porque daí tu pode ir até no GPT formular o recurso para ti, dizendo que esse item 3 ou esse item 4 está correto, pois as 3 palavras são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tanto que a gente tem também, pessoal, a palavra sério, né? Ó, sério, acentuada aqui, justamente porque por conta da terminação em ditongo, né? Show? Então fica aí para vocês. Questão 4. Examine os trechos abaixo quanto ao emprego dos sinais de pontuação. O projeto, conforme previsto no cronograma, aqui, ó, você já tem que bater o olho, saber que é uma conjunção, saber que aqui tem uma vírgula e tudo que tem dessa vírgula até a outra vírgula pode ser retirado, né, da frase, que a frase vai continuar no sentido correto. Então, vamos marcar de verde para ver se faz sentido, ó. O projeto deverá ser concluído até dezembro. Quando eu pego tudo que está entre vírgulas e retiro e a minha frase continua fazendo sentido, ó, vou fazer só para tu visualizar aí na tela, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui, só para tu visualizar aí na tela. Olha aí, ó. Tirei. De uma vírgula até a outra eu tirei. Se eu tirar de uma vírgula até a outra e a frase continuar com sentido beleza, é porque as vírgulas estão ok. Então, o projeto deverá ser concluído até dezembro. Beleza. Por que a gente tinha essa vírgula aqui? Só porque eu tirei a conjunção lá do final e trouxe para cá, né? Então, o certo da frase seria: o projeto deverá ser concluído até dezembro, conforme previsto no cronograma. Como eu tirei lá do final e trouxe para cá, eu coloco vírgula nos dois. Beleza, então essas vírgulas aí estão certinhas. Vamos ver o restante. Encerrei a informação com um ponto seguido. O ponto e vírgula, aliás, pessoal, ele é um meio termo, tá? Meio termo. A vírgula, ela é uma pausa rápida. O ponto é uma pausa lenta. O ponto e vírgula, ele é justamente ponto e vírgula por ficar no meio termo desses dois. Então, ó, o projeto, conforme previsto no cronograma, deverá ser concluído até dezembro. Caso contrário, vírgula, né? Haverá penalidades contratuais. Tá certinho isso aqui, tá? Eu poderia pôr um ponto aqui? Até poderia, mas o ponto e vírgula também supre isso daí. Tá bom? Também supre, só não poderia ser vírgula, né? Porque daí ficaria bem extenso, bem cansativo. 3 documentos são essenciais para o cadastro. 2 pontos. Galera, os 2 pontos, eles sempre vão aparecer para inserir uma explicação ou esclarecimento logo depois dele, tá? Tu pode até ir se acostumando, porque isso aqui sempre é cobrado em concurso, ó. Sempre, tá? 3 documentos são essenciais para o cadastro. Eu coloco 2 pontos e eu vou dizer quem são esses 3 documentos, ó. Certidão de nascimento, comprovante de residência e documento de identidade. Eu expliquei quem são esses 3 documentos que eu falei antes. Então, tá certinho. Outra coisa, toda vez que eu tenho uma enumeração, eu separo essa enumeração por vírgula e do penúltimo para o último item eu não uso vírgula, eu uso só o E. Aqui tá certinho. Item 3. Indagou o gestor. 2 pontos. Travessão. Como procederemos diante desse impasse?
Galera, lembra quando tu era pequeno e tu lia muito conto infantil? Que a gente tinha os... E a fada disse. E a fada disse. Dois pontos. Aí aqui embaixo vinha o travessão com a fada falando. É isso aqui que aconteceu aqui. Só que colocaram numa linha só. E indagou o gestor. Dois pontos. Vou dizer o que foi indagado. Eu vou explicar qual foi a indagação dele, né? Vou inserir, na verdade, a indagação dele. Essa é a expressão correta. Por que eu uso o travessão aqui, gente? O travessão aparece, ó, quando eu vou dar voz à pessoa. Então, veja que aí fala assim, ó, como procederemos diante desse impasse? Quem é que está falando isso? É o gestor. E ele está se colocando, ó, como procederemos diante desse impasse. Então, o travessão, ele vai aparecer para inserir, ó, para tu nunca mais esquecer, discurso direto. Por que direto? Porque é a personagem quem está falando diretamente, é a pessoa que está falando de forma direta. Então, o 3 também está certo, tá? 4. Os resultados foram surpreendentes, superaram todas as expectativas iniciais. Aqui, a vírgula não seria o ideal. Ou você coloca uma exclamação, né? Os resultados foram surpreendentes, superaram todas as expectativas iniciais. Outro coloca um ponto seguido, outro coloca os dois pontos, mas a vírgula, né? A vírgula geralmente é para a gente separar informações, enumerar itens, tá? Mas aí não tem sentido ter a vírgula. Nessa alternativa aqui, eu entendo vocês terem ficado com dúvida, porque realmente você perceber que aqui está errado e aqui está certo, assim ficou muito próximo de gerar dúvida mesmo, porque ao mesmo tempo que aqui foi aceito, poderia ser um ponto, tá? Então, essa questão aqui eu, tranquilo, ter errado. Provavelmente se eu fizesse a prova, até eu erraria também, né? Questão 5. Aquele professor é uma fera em matemática. Gente, pelo amor de Deus, já falei 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Metáfora. O que é a metáfora? A metáfora, ela é como se fosse uma comparação, só que ela não vai vir com nenhuma outra palavra. Sabe quem é que vai estabelecer a comparação na metáfora? Verbo ser. E quando eu falo verbo ser, gente, pode ser no presente, pode ser no passado, pode ser no futuro, pode ser no singular, pode ser no plural. Não interessa. Se for o verbo ser, é metáfora. Então, ó, aquele professor é uma fera em matemática. É. Verbo ser, pessoal. Metáfora, nossa, olha aqui, ó, fechou o olho, manda embora, tá? Então, toda vez que cair são, serão, foi no sentido de ser, né? Não foi no sentido de ir. Quando foi, foram no sentido de ser. Tudo vai ser metáfora, a não ser que esteja assim bem desenhado, outra coisa, mas mesmo assim eu ainda marcaria metáfora. Considere os aspectos morfológicos e verbais da língua portuguesa, especialmente os processos de formação de palavras e o emprego dos verbos, quanto aos tempos e modos mais usuais, as vozes verbais e as formas nominais. Olha a penca de conteúdo que ele trouxe numa só questão. Muita coisa, né? Eu considero, um papinho rapidinho, né? Eu considero essa prova uma prova de nível médio. Ela não foi fácil, igual a primeira prova, que foi alimentação, foi, né? Alimentação foi bem no padrãozinho da IBAD, eu considerei fácil. Essa prova eu já considero um nível médio. Porque quem não domina gramática nela não se saiu bem. Tem que dominar ali pelo menos o básico da gramática. E veja aí que ele trouxe vários conteúdos de gramática numa só questão.
Então, vamos olhar. Eu faço essa daqui por eliminação, tranquilo, gente. Eu vou pegar as formas mais fáceis para vocês, ó. A palavra amanhecer forma-se por derivação imprópria. Já começa aqui, derivação não existe imprópria, né? Derivação imprópria? Não, imprópria é um próprio, é uma... Cara, agora me pegou. Imprópria. Não existe derivação imprópria sim, perdão. Gente, agora bugou minha mente, porque eu cansei, eu vou ficar na dúvida aqui. Existe derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, derivação imprópria e derivação regressiva. Existe sim. Não estava no edital imprópria para nível médio, né? Então nem vejo por que tá aí, mas também não vejo por que anular essa questão por conta disso, tá? Então existe de fato derivação imprópria, mas não estava no teu edital cobrando. No teu edital só estava cobrando para nível médio derivação prefixal e sufixal, tá? Mas por que eu elimino essa questão aqui, pessoal? Por conta dessa parte final, ó. E o verbo cantando é uma forma nominal do particípio. Pessoal, terminação ando, endo, indo não é particípio, é gerúndio. Tá? Por isso que aí tá errado. Quem estudou comigo sabe. Em releitura, há apenas sufixação. Quem assistiu minha correção da prova de alimentação viu lá que eu ensinei que releitura, esse re aqui é o que, pessoal? É um prefixo, tá? Significa o quê? Significa de novo. Eu até falei, eu acho que reler, rever. Rever significa ver de novo. Reler, ler de novo. Releitura, né? Você praticar a leitura novamente. Então, aqui, ó, é prefixação, por isso que tá errado. Em deslealdade ocorre prefixação e sufixação. Aí eu tenho que me perguntar. Deslealdade vem de qual palavra, né? Vem de desleal, professora. Não, vem de leal. Então, aqui, ó, esse des é um prefixo e esse dade é um sufixo. Então, de fato, aqui nós vamos ter prefixação e sufixação simultaneamente ao mesmo tempo. Show! Essa primeira parte está certinha. Vamos ver o restante. E o verbo fizera está no modo subjuntivo tempo, pretérito mais que perfeito. E bagaceira! O tempo subjuntivo, o modo subjuntivo, vou pôr aqui, modo subjuntivo, ele só tem 3 tempos, pessoal. Ele só tem presente, ele só tem pretérito imperfeito e ele só tem futuro. Então, aqui, ó, mais que perfeito não é do modo subjuntivo, é do modo indicativo, beleza? Por isso que tá errado. Indicativo. Show de bola. Questão alternativa D. A palavra infelizmente é formada por composição. Ó, quem corrigiu a prova de alimentação comigo já elimina, né? Porque compor, pessoal, é eu pegar uma palavra, outra palavra e juntar. Compor é isso. E eu falei lá na correção que, infelizmente, é uma palavra formada por prefixação e sufixação. É essa daqui, tá bom? E a palavra passatempo resulta de composição. Presta atenção em mim. Passatempo. Juntei. Passatempo. É composição? Sim, porque eu só juntei, tá? Composição, ok.
por justaposição. Aqui tem que ter uma bagagem de estudo, mas ó, justaposição é o famoso A do A do cada um do seu quadrado. Eu só vou pegar as palavrinhas e pôr uma do lado da outra. É o que acontece aí, passa tempo e juntei. Fechou? Então tá correto. E o verbo falar-se está no modo subjuntivo, tempo, pretérito imperfeito. Olha aqui, ó. Subjuntivo, pretérito imperfeito. Todo verbo que tem essa terminação em SS, ou no meio dele o SS, vai ser pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, cantássemos, tá? Cantásseis, tudo pretérito imperfeito do subjuntivo. Gabarito letra E. Analise sintaticamente o período abaixo. Eita bagaceira, vai para 1 hora de vídeo, hein? O negócio tá comprido por aqui. Embora muitos servidores tenham solicitado ajustes na jornada, a administração manteve as regras estabelecidas e comunicou sua decisão oficialmente. A partir da estrutura sintática do período, marque V para verdadeira e F para falsa. O período é composto por subordinação e coordenação. Falou disso aqui, a gente tem que lembrar das conjunções. Tanto que quando eu ensino lá, eu faço questão de que os alunos aprendam que existem conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, né? Então, quem são as conjunções aqui? Embora, né? Embora é uma conjunção que subordinativa, né? Subordinativa concessiva. Obrigatório ter na ponta da língua. Tem outra conjunção aqui, meu povo. Embora muitos servidores tenham solicitado ajustes na jornada, a administração manteve as regras estabelecidas e o E é uma conjunção coordenativa aditiva, né? Sempre falo para prestar atenção no E. Então, vamos lá. O período é composto por subordinação e coordenação. Sim, nós temos uma conjunção subordinativa e uma coordenativa, contendo uma oração, olha aqui, oração subordinada adverbial concessiva. Quem é aluno meu, eu espero que tenha acertado essa daqui, porque eu falei várias vezes para decorar essas benditas concessivas, obrigatoriamente. Vamos para o item 2. O sujeito da oração principal é a administração, classificado como sujeito simples. Gente, a oração que tem a conjunção nunca vai ser a principal, tá? A oração principal vai ser a outra, então. Aqui a gente tem a vírgula separando. E aí a gente vai olhar para tudo que está da vírgula para cá, né? A administração manteve as regras estabelecidas. E aí? E comunicou sua decisão oficialmente. Quem estudou comigo sabe que para a gente identificar sujeito, a gente começa marcando o verbo. Então, a administração manteve. Marquei aqui o verbo, eu vou perguntar quem para o verbo. Quem manteve? A administração. Então, aqui eu achei o meu sujeito. E esse meu sujeito, de fato, é um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo aqui dentro dele. Então, novamente, a gente tem um V aí. Os predicados manteve as regras estabelecidas e comunicou sua decisão oficialmente são verbais. Gente, isso aqui... Ai, Jesus. Isso aqui me mata se a pessoa não raciocinar isso. São verbais. Para ser verbais, pessoal, precisa ter o quê? Olha a palavra, verbais. Precisa ter verbo. Então, a gente olha, ó, manteve, comunicou, beleza, tem verbo, então é um predicado verbal. Composto por verbos transitivos
diretos. Para eu saber se o verbo é transitivo direto, a melhor forma é eu tentar descobrir o quê? O objeto do verbo, para ver se ele é um objeto direto. E aí já teve correção aqui que eu ensinei a descobrir isso. Para eu descobrir se é objeto direto, eu vou olhar para o verbo e se ele me permitir perguntar o que, a resposta vai ser justamente o meu objeto direto. Então vamos lá. Manteve as regras estabelecidas. Olha aqui em cima. A administração manteve as regras estabelecidas. Olho para o verbo manteve e pergunto o quê? Manteve o quê? As regras estabelecidas. Então, aqui eu tenho o meu objeto direto. A administração comunicou sua decisão oficialmente. A administração comunicou o quê? Comunicou sua decisão oficialmente. Então, na verdade, a resposta mesmo é aqui, né? Sua decisão. Então, aqui, ó, objeto direto. Então, sim, se eu tenho o objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. A expressão as regras estabelecidas funciona como objeto direto do verbo manteve. Já respondemos aqui em cima, tudo V de verdade. Letra A. Questão 8, concordância verbal. Falou de concordância verbal, meus amigos. Eu tenho que olhar para o verbo. Mas é só para o verbo que eu olho? Não, porque o verbo ele concorda com alguém. Ele concorda com quem? Com o meu sujeito. É isso, né? Então, os professores organizam as atividades pedagógicas com antecedência. Marquei o verbo. Vamos descobrir quem é o sujeito? Eu vou perguntar quem, né? Para o verbo. Os professores organizam as atividades pedagógicas com antecedência. Quem organizam? Os professores. Tá aqui. Esse é o meu sujeito está no plural e o meu verbo está no plural. Os professores organizam as atividades pedagógicas com antecedência. Então, o item 1 está certinho. Item 2. Cada um dos alunos trouxe seu material corretamente. Vou marcar o verbo, né? E vou perguntar quem para o verbo. Quem trouxe seu material corretamente? Cada um dos alunos. Aqui eu chamo muita atenção de vocês, sempre, porque eles sempre vão fazer questão de trazer estruturas assim para confundir, tá? A concordância aqui, ó, é com cada um. Cada um trouxe. Esse dois alunos, ele está fazendo referência a cada um, podia ser cada um de qualquer coisa, mas é dois alunos. Então, a importância aí é cada um, a concordância fica com essa expressão no singular. Cada um trouxe. Pronto. Falta chegar em respostas claras sobre o problema. Gente, aqui, veja só, nós temos dois verbos juntinhos. Quando eu tenho dois verbos juntinhos, eu chamo de locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, quem aparece conjugado é só o primeiro verbo. O segundo verbo que está do ladinho, ele vai aparecer na forma nominal obrigatoriamente. Ou seja, ou ele vai estar no infinitivo, ou ele vai estar no gerúndio, ou ele vai estar no particípio. Mas eu não posso nunca, jamais deixar os dois conjugados. É proibido, tá? Então, aqui o que a gente tem de errado é justamente isso. Correto é, falta chegar. Chegar quem, né? Respostas claras. Então, ó, faltam chegar respostas claras sobre o problema.
Então, alternativa 1 e 2, 1 e 2, gabarito letra B. Questão 9. Os pronomes são classes. Tá, vou pular para o vídeo não ficar muito longo. Aqui ele está pedindo a alternativa que a colocação pronominal está corretamente empregada com a norma padrão, sendo obrigatória a próclise. Falou de próclise, a gente tem que lembrar que é o pronome primeiro do que o verbo, tá? Então, colocação pronominal, a gente já viu nas outras correções, são os pronomes meter, ser, ler nos ovos. Eu já tenho que bater o olho aqui e marcar esses pronomes, ó. Marquei os pronomes. Agora eu vou marcar os verbos. Aqui o pronome está no meio, né? E aqui o pronome está no meio, tá? Ele quer aquela opção em que o pronome tinha que estar primeiro do que o verbo. Aí eu pergunto para vocês, tem como esse pronome estar aqui primeiro do que o verbo, gente? Jamais, porque pronome nunca pode iniciar frase nenhuma, então aqui está fora. Letra B, a mesma coisa, tem como eu pegar esse pronome aqui e trazer para antes do verbo? Se eu trago ele para antes, ele vai estar iniciando e não pode, pessoal, então tá fora. Agora, olha aqui na letra C e vê se tu consegue identificar com base nas nossas outras correções. Não se admitirá. Olha quem apareceu aqui, ó. O não. O não é uma palavra atrativa. Então, obrigatoriamente, ele chama o pronome para juntinho dele. O pronome não poderia estar em outro lugar a não ser aqui, ó, do ladinho do não. Ele só pode estar aí, ou seja, ele só pode estar antes do verbo, primeiro do que o verbo, em posição de próclise. Aqui a gente tem o nosso gabarito, letra C. Essa questão aí eu considero que foi uma das questões mais fáceis dessa prova. Quem assistiu colocação pronominal comigo, né, foi uma das questões mais fáceis. Essas outras opções aqui é a mesma coisa, gente. Como é que eu vou trazer o pronome para antes do verbo? Aí ele vai estar iniciando frase. Vou trazer para antes do verbo, vai estar iniciando frase, vai estar errado. Essa questão foi para não zerar. Quem viu o mínimo de colocação pronominal não zerou. Assim como essa questão aqui eu também considero o básico da gramática para não zerar. As duas pesquisadoras dedicadas analisaram cuidadosamente os dados do projeto e apresentaram suas conclusões ao coordenador. Com base na análise morfológica, olha aí, quem tem aula comigo, morfologia, classe gramatical, assinale a alternativa correta. As é artigo indefinido, negatof é artigo definido. Eu estou falando, ó, as duas. Indefinido seria umas pesquisadoras, né? Não saberia exatamente de quem eu estou falando. Letra B, duas é numeral cardinal. Sim, numeral cardinal é aquele que indica quantidade, né, pessoal? Ó, duas, quantidade, beleza. Dedicadas é adjetivo. Ó, dedicadas. As duas pesquisadoras dedicadas. Como essas pesquisadoras são dedicadas? Toda vez que eu estou falando como alguém é, eu estou dando uma característica. Então, sim, é um adjetivo, sim. Vamos continuar vendo. Flexionado no feminino plural? Sim, ó. Dedicadas, feminino e plural. Então, aqui também tá ok. Vamos continuar analisando. Cuidadosamente, professora Carol falou nas correções que toda palavra terminada em mente é advérbio, né, pessoal? E advérbio de modo. Aqui eles colocam invariável por burrice mesmo, porque todo advérbio é invariável. A gente viu isso. Advérbio é uma classe gramatical invariável. Então, todo advérbio vai ser invariável. Ele não vai flexionar nunca, tá? Na verdade, eles não colocam por burrice, não. Eles colocam para vocês errarem, né? Para confundir vocês, que daí tu fica, ai, será que é invariável? Cara, todo advérbio é invariável. Ponto.
Suas é pronome possessivo, sim, né? A gente viu várias vezes. Sua, suas. Pronome possessivo, tá indicando posse, ó. Suas. Que concorda em gênero, ou seja, feminino, né? Gênero aí é feminino. E número é plural, né? Suas. Com conclusões. Aí eu olho aqui para a frase, ó. E apresentaram suas conclusões. Exatamente. O pronome concordando com o substantivo. Dessa forma, aqui está o nosso gabarito também para não errar, tá? Olha a letra C. Pesquisadoras é substantivo simples, comum e invariável em gênero. E quando eu falo pesquisadores, não é para o gênero masculino? Então, suas é pronome pessoal do caso reto? Gente, pelo amor de Deus, hein? Pronome pessoal do caso reto, quem é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Apresentaram é verbo no presente. Gente, apresentaram. Passou, já aconteceu. Presente não, passado, ó. Então essa daí também considero que foi uma para não zerar. Ei, fala aí a verdade para mim. Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui e eu procuro responder. Eu vou falar de novo. Eu tô fazendo isso aqui no amor pelo ensino mesmo, porque não tem nenhum velho rico milionário para me bancar, então não tô ganhando dinheiro. Pelo menos me dá um feedback sincero aí. Me fala como é que tu foi, me fala o que que tu achou da prova, me fala o que que tu achou da correção, me fala se a correção te ajudou, beleza? Fala aí pra gente ter uma ideia, pra gente interagir. No mais, me segue lá no Instagram também, Professorando em Rondônia. Lá eu vou trocar umas ideias mais direto com vocês, tá bom? Vou tentar corrigir a gente de secretaria para a gente discutir também. Eu estou considerando uma prova mais problemática um pouquinho, mas eu penso que em cima disso aqui vocês já vão aprender muita coisa e com certeza vocês vão sair com muita bagagem para os próximos concursos. Show de bola? Galera, muita gratidão mesmo pela caminhada durante essas semanas aí, vésperas de concurso da SEDUC. Não desista, você já conseguiu muito conteúdo, muita bagagem nesse tempo de estudo para a SEDUC. Não jogue tudo fora. Continue estudando. Ainda virão muitos outros concursos pela frente e você tem que estar preparado. Tá bom? Compartilha esse vídeo, manda para um amigo, dá uma força pro canal, se inscreve aí, pede para a galera ajudar. É nóis. Até mais.